A morte do mais famoso jurista brasileiro completa 100 anos neste mês, mas seu legado ainda continua muito vivo. Quais são as contribuições deixadas pelo advogado, jornalista Rui Barbosa para o direito, para a imprensa, cultura e a política externa brasileira? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre esse grande jurista, nós vamos conversar com dois entrevistados aqui, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz e presidente do Conselho Editorial da revista Magiscultura da Associação, Renato César Jardim. Dr. Rogério Medeiros, obrigado por ter aceitado nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, Orion. Muito obrigado, doutor Renato, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Pensamento Jurídico. É um prazer também estar aqui, Orion, para debater sobre esse grande homem brasileiro. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Rogério, onde mais se identifica a presença, a participação de Rui Barbosa na vida brasileira após 100 anos aí de sua morte? Sem dúvida, no campo do direito. O Rui Barbosa foi o maior advogado do Brasil e, além disso, ele foi o maior defensor das liberdades individuais em nosso país. Ele tinha uma formação muito sólida em questões liberais, ele lia filósofos, John Locke e outros tantos, né, defensores dessas liberdades. E ele colocou isso em prática, enfrentando inclusive a própria república que ele ajudou a criar. Quando o Marechal Floriano assumiu a presidência, ele se revelou um grande opositor às medidas de repressão e, com isso, até teve de se exilar na Inglaterra. Muito bem. Doutor Renato, ele também foi um dos... quem melhor definiu o papel, o perfil do Supremo Tribunal Federal. Que conceito é este que ele conseguiu depois convencer até mesmo os ministros do Supremo Tribunal? Bem, nós temos que lembrar que Rui Barbosa, ele estabeleceu no Brasil os pilares do Estado Democrático de Direito, notadamente a partir da Constituição de 1891, da qual ele foi o grande artífice. E ali ele inseriu a divisão, a repartição e a autonomia dos poderes executivos, legislativo, judiciário. Ele trouxe a forma republicana de governo e a forma federativa de Estado. Ele trouxe o sufrágio com menos restrições. Para se ter uma ideia, naquele tempo nós tínhamos o chamado voto censitário, que levava em conta o poder econômico, o poder aquisitivo de cada cidadão, nada mais antidemocrático. E com esses pilares estabelecidos por Rui Barbosa, ele veio muito a contribuir com o direito. Tanto isso é verdade que Rui Barbosa é nada menos do que o patrono da advocacia brasileira, é patrono do Senado brasileiro, é patrono do Tribunal de Contas da União, e temos que lembrar, e até o senador Rodrigo Pacheco lembrou isso bem, Rui Barbosa foi o grande defensor das leis e da Constituição brasileira. E é por isso que o seu busto está ali solitário acima da mesa do Senado, da mesa diretora do Senado Federal, como defensor efetivo das leis, como defensor da Constituição. Não é verdade? Inclusive nesse discurso não, num artigo que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, publicou no Estado de São Paulo, justamente no dia 1º de março de 2023, quando se completaram os 100 anos, efetivamente, do falecimento de Rui Barbosa. Ele disse que Rui Barbosa estava ali presente no momento em que as casas dos três poderes foram invadidas no dia 8 de janeiro de 2023, e ali ele permaneceu firme, sustentando as nossas leis, a nossa Constituição e a nossa democracia. Então é dentro deste contexto que Rui Barbosa contribuiu efetivamente para o direito e serve de exemplo para todos os nossos juízes, magistrados, ministros. Bem lembrado, sobreviveu então aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília deste ano. Doutor Rogério,
curioso é que ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo, né? E as suas teses sempre estavam bastante enxergavam o futuro das instituições, né? O próprio STF, com esse papel de guardião da Constituição, controle da constitucionalidade, também resistiu a essa novidade trazida por Rui Barbosa, né? Mas ele teve um grande aliado, um pouco mais jovem que ele, que era jurista e foi ser ministro do Supremo Tribunal Federal, professor do Largo de São Francisco, mineiro do Cerro, que foi Pedro Lessa. E ali, num trabalho paciente, eles construíram a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia antiga, vem lá do direito inglês e do tempo da Magna Carta de João Sem Terra, no século XIII. Mas a proteção que o habeas corpus confere tradicionalmente é o direito de ir e vir, de se locomover. Diante das arbitrariedades da Jovem República, o Rui Barbosa começou a querer estender essa proteção do habeas corpus para outros direitos, ou seja, eram militares aposentados compulsoriamente, eram professores aposentados ou afastados de suas cátedras, né? São direitos pessoais e não de locomoção. E essa doutrina brasileira do habeas corpus, que o Rui Barbosa ajudou a construir e encontrou na prática a caneta de Pedro Lessa, ela desagou no nosso genuíno mandado de segurança, que até hoje está aí com previsão na Constituição de 88, inclusive de forma coletiva, né, para defender outros direitos ameaçados ou já violados que não sejam protegidos pelo habeas corpus. E pode-se dizer, doutor Renato, que ele também deu a noção de república, né, a República Brasileira. Ele ajudou na formação do Estado, mas esse instituto aí do habeas corpus, por exemplo, ele tentou aí conter também os abusos do Estado em nome das garantias individuais. Sem dúvida. Rui Barbosa foi um grande, como disse o Rogério, foi um grande defensor das nossas liberdades. E temos que lembrar também que foi ele que trouxe para o direito brasileiro um modelo de controle difuso de constitucionalidade, que ele importou dos Estados Unidos da América, né? Então, a contribuição dele foi muito grande nessa parte, sabe? Na questão do direito, e não só no direito brasileiro, né? Porque Rui Barbosa também consagrou-se internacionalmente com as suas ideias, né? Notadamente por ocasião ali da Conferência de Paz de Haia, em 1907, e também há um fato interessante a respeito dele estar sempre defendendo as liberdades, um caso que pouca gente conhece, que foi quando ele esteve exilado, porque ele foi exilado, né, quando passou a ser perseguido por Floriano Peixoto, né, que foi acusado injustamente de participar da revolta armada. Ele exiliou-se primeiramente na Argentina e posteriormente foi para Londres. E quando ele ali estava em Londres, ele foi o primeiro jornalista do mundo a erguer a sua voz contra o caso Dreyfus, que foi uma acusação injusta e planejada, né? Uma falsa acusação de espionagem que envolveu o capitão Alfred Dreyfus, né, do exército francês, dizendo que ele estava fornecendo informações para a Alemanha, e Rui Barbosa, defendendo aquela condenação injusta, ele mobilizou toda a opinião internacional e acabou conseguindo essa mobilização fazer a revisão do caso. E na condição de jornalista ou como juiz da corte? Como jornalista exilado em Londres. Antes mesmo do Emílio Zola. Exatamente. Exatamente. Ele foi no exílio dele em Londres. E ele levantou a voz e mobilizou a opinião pública internacional, e essa injustiça, que seria a condenação à prisão perpétua, inclusive esteve cumprindo pena, o Dreyfus aqui na Guiana Francesa, e Rui Barbosa teve essa importância, né? Essa questão que nós estamos falando aí do direito em relação às liberdades individuais. Muito bem. Então, Rogério, além da Constituição, ele também... Quer dizer, ele redigiu a Constituição da Primeira da República, não é isso? E trouxe princípios, como o doutor Renato Jardim comentou, com inspiração do direito norte-americano? Sim, ele conhecia profundamente o direito norte-americano, ele tinha admiração pelo que a Constituição americana conseguiu
consolidar em termos de país e sonhava, né? E todos nós ainda sonhamos em que o Brasil também, na forma de república federativa, com um território extenso, se tornasse uma grande nação. Mas o Rui Barbosa ele também conhecia o direito de base romanística. Ele foi também um dos redatores, como senador, né, na fase da revisão do nosso Código Civil. Ele conhecia profundamente também as bases jurídicas que vêm do direito romano. O direito norte-americano, todos sabemos, ele é de origem anglo-saxã, da ex-colônia inglesa. É um direito que tradicionalmente era mais costumeiro do que escrito, o direito romano mais escrito do que costumeiro. Mas hoje o Rui Barbosa já se antecipou a isso, né? Esses dois modelos se mesclam e o Rui Barbosa sabia criar e atuar muito bem em todas essas duas matrizes. Era uma figura realmente de uma multicultura, né, e de uma atividade frenética em tudo que fazia. E na condição de jornalista, ele usou várias vezes o Instituto do Habeas Corpus para impedir a censura ao trabalho dele, exatamente, aos escritos dele, né? A liberdade de expressão, né? Isso aí ele sempre atuou. E hoje nós temos os remédios aí, além do habeas corpus, que ele ajudou a criar. Já falamos aqui o mandado de segurança. Temos o habeas data, né? E outros tantos, tudo criação genuinamente brasileira. Que vão se derivando disso aí, né? Muito bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, doutor Renato, doutor Rogério. Gostaria que no próximo bloco o senhor comentasse para a gente um pouco mais dessa experiência internacional de Rui Barbosa, naquele famoso discurso dele na Corte de Haia, em que ele ganhou aquele apelido de Águias de Haia. Você vai explicar isso para a gente aqui, mas no próximo bloco a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amarges.com.br ou pelo canal da Amarges no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo sobre as contribuições deixadas pelo advogado, jornalista Rui Barbosa, 100 anos após a sua morte aí. Os nossos entrevistados são o desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Renato César Jardim, que também é presidente do Conselho Editorial da Amarges Cultura. Doutor Renato, eu deixei para o senhor uma questão aqui no bloco anterior a respeito dessa passagem internacional de Rui Barbosa, uma das primeiras em que ele foi até apelidado de Águias de Haia na Corte Internacional de mesmo nome, na Holanda. Conta para a gente por que ele ganhou esse apelido. Bem, inicialmente, quem iria representar o Brasil na Conferência de Haia seria Joaquim Nabuco. Mas a imprensa fez uma campanha ferrenha no sentido de que Rui Barbosa também acompanhasse Joaquim Nabuco. E esta ideia foi encampada pelo então ministro das Relações Exteriores da época, o Barão do Rio Branco, que chegou a dizer o seguinte: a delegação brasileira será uma delegação de águias. Daí, né, o cognome Águia de Haia. Surgiu disso aí, não apenas da participação de Rui Barbosa ali. E na Conferência Internacional de Paz em Haia, que foi convocada pelo czar russo, ela tinha por finalidade estabelecer um tribunal que fizesse a resolução dos conflitos no sentido de se evitar a guerra. Mas a ideia inicial era para que somente as grandes nações, as nações com poderio bélico, Inglaterra, Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha participassem. Então, Rui Barbosa ergueu a sua voz ali, em o seu discurso, ele defendeu o princípio da igualdade das nações soberanas. E ele dizia, da soberania, né? Da soberania. E ele dizia o seguinte, que somente os países, as grandes nações com poderio bélico, forem julgar pelos demais, o que vai acontecer? As nações menores vão começar a se armar. E isso, ao invés de dar ensejo à paz, vai gerar a guerra. E, a partir daí, ele foi o nome daquela convenção, aí, a partir daí, ele se consagrou-se internacionalmente. E Gilberto Freire, inclusive, chegou a dizer o seguinte... Crítico a ele, né? Chegou a dizer, Rui Barbosa foi o exemplo do Davi brasileiro em face de Golias nórdicos e americanos. Né? E a fama de Rui Barbosa foi tão grande após essa participação dele em Haia, que várias histórias são contadas. E uma muito interessante que diz o seguinte, que quando ele adentrou aos
no salão para falar no parlatório, ele adentrou, haviam grandes portas ali, e um dos presentes teria dito o seguinte, vendo aquele homem pequenino, 1,58 m, de tez morena, sertaneja, cabeçudo, ele teria dito, que portas tão grandes para um homem tão pequeno. E após a fala, após o discurso de Rui Barbosa, ele teria dito, que portas tão pequenas para um homem tão grande. Lenda ou não, isso retrata muito bem a figura do nosso grande Rui Barbosa. E foi uma das grandes contribuições dele para a política externa brasileira, né? Tanto é que depois ele conseguiu se eleger como juiz da Corte Internacional de Haia. Isso. Doutor Rogério, ele apoiou a República, né? Que foi aquela proclamação dos militares contra o Império, ajudou a fazer a Constituição, a organizar, regulamentar as normas daquele período, mas depois também ele percebeu que havia excesso, como hoje, na presença dos militares na vida pública. Como é que essa coisa se coloca? Exatamente. Ele queria intensamente, uma luta que ele não conseguiu vencer, afastar as Forças Armadas da política. E ele chegou a oferecer, já com a idade um pouco mais avançada, como candidato a presidente da República 2 vezes. E numa delas, em 1910, ele enfrentou e perdeu a eleição presidencial para o Marechal Hermes da Fonseca. Mas essa campanha dele ficou muito conhecida na história como campanha civilista. O próprio nome já diz, né? Nós vamos ter que devolver a política à sociedade civil, aos políticos civis, e não sermos conduzidos pelas Forças Armadas, né? Esse debate, veja, Orion, Renato, telespectadores, é um debate ainda muito intenso, né? Em que medida o Brasil ainda precisa se afirmar como uma democracia sólida, sabendo equilibrar não só os poderes legislativo, executivo, judiciário, mas também fazer com que as Forças Armadas sejam uma instituição verdadeiramente de Estado. Independentemente de militares ou não, mas o mais importante é que ele defendia aquele princípio de que o governo precisa ser das leis e não de homens. Quer dizer, é aquele limite entre a civilização, né, e a tirania. Né? Exatamente. E Rui Barbosa dizia, né, também nessa questão em afeta ao civilismo, que os militares deveriam exercer a sua função principal e não participar da política. Eles deviam se subordinar efetivamente ao governo estabelecido, né? E Rui Barbosa, né, essa luta, como disse o Rogério, né, nós estamos aí, ela não é antiga, não, né? Nós vivenciamos isso aí no nosso dia a dia, aí, na nossa política, e esse pensamento de Rui Barbosa merece, né? Porque tudo que Rui Barbosa fez, a maioria do seu pensamento são coisas ainda muito atuais. E ficou muito famoso, doutor Rogério, aquele discurso que ele fez na formatura de estudantes de Direito em São Paulo, se não me engano, chamada Oração aos Jovens, não é isso? Oração aos moços. Aos moços, desculpa. Em que ele faz uma defesa enfática, uma manifestação em defesa do direito e dos seus destinatários, né? Exatamente. Esse discurso ele é maravilhoso porque ele trata... aliás, foi um dos últimos discursos do Rui Barbosa. Ele teve até que pedir a um outro professor que lesse. Ele já estava enfermo em Petrópolis, né? Isso foi em 1922 e ele faleceu em 23. Mas ele fala, por exemplo, das várias alternativas que a carreira jurídica oferece, né, profissionais. Então ele fala da coragem que precisa ter o juiz para ser justo, Aliás, ele sempre falou isso, mais do que boas leis, precisamos de bons juízes, né? Isso vem do pensamento grego, mas ele sintetizou. Não adianta ter leis boas se não temos bons juízes para aplicar. Ao passo que, se tivermos leis ruins, o bom juiz pode aperfeiçoá-las pela aplicação. E ele fala muito da igualdade, né? A igualdade vem de Aristóteles, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E outra frase muito citada desse discurso, né? Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça
manifesta. Então é um discurso realmente que é uma síntese de tudo aquilo que o Rui Barbosa foi e continua sendo entre nós. Além de muito eloquente, ele também era muito duro com os adversários ou com aquelas pessoas que contrariavam a Constituição, né? Exatamente. Ele era um contendor muito corajoso, muito firme e até agressivo, né? Doutor Renato, o senhor que é um homem de letras, né? Dirige aqui a revista Mais Escultura. E o Rui Barbosa também teve uma incursão nas letras. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, pela paixão que tinha pela língua portuguesa. Mas é controverso, porque o senhor já me disse uma vez que ele não é um bom tribuno, um bom orador. Como é que é essa relação dele com as letras? Bem, Rui Barbosa foi um grande escritor, um grande literato. Rui Barbosa consagrou-se como grande estudioso da língua portuguesa na famosa réplica, né, onde houve aquele embate dele com o professor Carneiro Ribeiro acerca da redação do projeto de Clóvis Bevilacqua, do Código Civil, que viria a ser promulgado em 1916, e a partir dali, ele colocando os erros de formas, erros gramaticais de português, ele consolidou-se como um grande estudioso da língua portuguesa e um ícone do purismo linguístico brasileiro, né? Seus discursos eram maravilhosos. Ele traduziu o poeta italiano Giacomo Leopardi, dentre outros. Mas, né, acerca dessa colocação que você fez, isso é uma curiosidade que o próprio telespectador merece conhecer. E Rui Barbosa era um grande orador? Sim. Era um grande orador para ser lido. Isso quem disse foi o grande filólogo brasileiro Silveira Bueno, catedrático da USP, professor de oratória, um homem que, quando residiu na Europa, foi professor de português do Papa Pio XII. E o Silveira Bueno dizia o seguinte, que o Rui Barbosa era para ser lido, não para ser ouvido. Porque os seus discursos, ele falava uma oitava acima da voz, ele não tinha inflexão, a sua tonalidade de voz não era boa, os seus discursos eram longos, massivos. Isso aconteceu em Haia e aconteceu em outros discursos, né, que ele levou a efeito. Mas o mesmo Silveira Bueno dizia o seguinte, ninguém escreveu melhor do que Rui Barbosa, a não ser Padre Vieira, que foi o professor dele, não professor, mas o professor dele, porque Padre Vieira, como bem sabe o Rogério aí, que é especialista, tudo da Bahia. Morreu em Doutor Rogério, nós temos que estar na reta final. Uma marca negativa de Rui Barbosa, apesar de todo esse legado dele aí, houve a crítica ao ministério dele na Fazenda, queima de arquivos da escravidão, hiperinflação. Ele se meteu a fazer aquilo que ele não devia, que aconselhou para os moços não fazerem. Exatamente, mas isso é da vida de todos nós, né? Sejam políticos, sejam magistrados, sejam governantes, as pessoas comuns. Ninguém é perfeito, só Deus, né? Então, Rui Barbosa teve sim as suas falhas, essa política do encilhamento foi realmente desastrosa para a economia do país. Essa questão da escravidão, realmente também de queima de arquivos, embora bem intencionada, ela pensou como gestor, né? Pensou como gestor e apagou uma memória que nós não... O Joaquim Nabuco, aqui citado pelo meu amigo Renato, ele dizia que o legado da escravidão ele ia ficar por muitos anos entre nós. Está aí até hoje, né? Nós estamos necessitando de ações afirmativas, de lidar melhor com esse nosso passado. Isso, muito bem. Doutor Rogério, emendando, por favor, então, que indicação de leitura o senhor traz para os nossos telespectadores hoje? Eu estou trazendo aqui hoje Irving Stone, um grande escritor norte-americano, autor de belas biografias. Eu já li a de Michelangelo, de Darwin, e esta aqui é do pintor holandês Vicente van Gogh, que era holandês, né, mas viveu na França e faleceu na França. Uma vida muito trágica, por isso que o título é A Vida Trágica de Van Gogh. O que é que as biografias ensinam? Que todo sucesso, ou também todo fracasso, né, ele não vem aleatoriamente. Somos nós que construímos o nosso sucesso ou o nosso fracasso.
precisamos de muito esforço, muita luta, muita persistência para vencer. E também precisamos de muita desídia, de muita incúria, de muitos vícios para perder tudo que foi conquistado, não é? Muito bem. E o Van Gogh, essa biografia, ensina-nos a lidar com isso. Boa indicação, com certeza, lições de vida. Doutor Renato, o que o senhor trouxe para nós? Bem, eu vou indicar aqui um livro que foi publicado em 2009, mas que merece ser lido, porque é uma obra-prima da literatura e, como bem disse o Rogério aqui, quando conversávamos aqui anteriormente, merecia até um prêmio Nobel de literatura, que é o livro O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura, um escritor cubano, que escreveu uma história e ficção, falando da perseguição sofrida por Trotsky, através de um agente stalinista, o Raul Mercader, que veio, isso durante anos, e que veio a culminar com a morte dramática e trágica de Trotsky, assassinato que aconteceu no México. É um livro que eu recomendo porque é uma leitura magnífica e que merece, né, ser do deleite de todos. Boa indicação, com certeza. Obrigado aos dois pela participação aqui em nossas entrevistas. Falamos aqui sobre o legado vivo do ex-ministro, advogado, jornalista Rui Barbosa e suas contribuições para o direito, a imprensa, a cultura e a política externa brasileira. Doutor Rogério, doutor Renato, muito obrigado pela participação aqui no Pensamento Jurídico. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever esse programa nos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.